Vamos falar do projeto de lei de abuso de autoridade, que pode provocar até prisão de juiz. Veja os detalhes da proposta. Procuradores, juízes e policiais estão preocupados com o projeto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Serão considerados abusos de autoridade, por exemplo, conseguir prova por meio ilícito, divulgar filmagens sem relação com as provas, decretar prisão de forma contrária às situações estipuladas em lei. Outro ponto é colocar algemas naquele preso que não ofereça resistência, manter homens e mulheres presos na mesma cela. Também está prevista a prisão do juiz que determinar o bloqueio de recursos acima do que se suspeita que o acusado tenha que pagar à justiça. Integrantes do Poder Judiciário também podem ser presos caso se manifestem sobre processos por meio das redes sociais, indicando previamente a culpa do réu. Por outro lado, o projeto garante acesso dos advogados e dos réus ao inquérito e a outros documentos da investigação. O projeto agora foi para o presidente Jair Bolsonaro. O presidente tem 3 alternativas: sanciona o projeto na integralidade sem cortes, ou pode vetar uma parte do projeto ou vetar integralmente. Isso ele tem que fazer até o dia 5 de setembro. E essa proposta representaria o agravamento da impunidade? Conosco agora o juiz Altair Guerra da Costa, diretor da ASMED. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante para a sociedade. E sociedade que deve se envolver ainda mais, né? Sem dúvida. A impressão inicial é que esse projeto de lei atinge apenas juízes, promotores, delegados e policiais. Mas esse projeto de lei atinge de maneira muito grave, de maneira especialmente a sociedade, porque ele representa o agravamento da impunidade. O senhor acha que foi uma retaliação dos deputados por conta das ações judiciais que estão ocorrendo? Seria isso? Olha, a leitura que todas as pessoas que compõem o sistema de justiça, todos os profissionais, e que a sociedade, se fizer uma análise criteriosa, chegará, é a leitura de que representa uma vingança, um retaliamento, uma retaliação incontestável em relação a várias operações bem-sucedidas, como aconteceu com a Lava Jato. Só para citar o exemplo da Lava Jato, que atingiu pessoas influentes, autoridades importantes e que antes eram inacessíveis. E de que forma agora, com essa proposta, o trabalho do juiz, por exemplo, pode ficar comprometido? Bom, o projeto de lei, na verdade, ele constrange, ele ameaça todas as pessoas que atuam no sistema de justiça com crime, caso cumpram as missões, as funções que são próprias do seu cargo. Por exemplo? Na verdade, ele representa um terrorismo legal. Esse projeto está sendo chamado de Estatuto do Delinquente. Por exemplo, vou citar um exemplo. O juiz que não observa o direito do acusado de sentar-se ao lado de seu defensor. É um direito? É. Mas, pelo simples fato de não observar esse direito, o juiz será considerado criminoso. E essa questão das algemas? Aí já vamos falar da polícia, por exemplo. Quer dizer, não pode colocar algema em todo mundo? Olha, o uso ou não de algemas, inclusive já foi objeto de uma súmula vinculante do Supremo, ela está condicionada à necessidade. Quem realiza a prisão, e o policial que realiza a prisão, ele sente naquele momento a reação da pessoa que será presa, a reação violenta ou não, e ele avalia se deve ou não usar algemas. Então, o uso da algema, sim, ela é permitida desde que necessário. Se desnecessário, não usa. Nós vimos na televisão, várias pessoas que são levadas para audiências, conduzidas com as mãos para trás, sem uso de algemas. Por quê? Porque não representam um risco à segurança do próprio preso, à segurança dos agentes que realizaram a prisão e à segurança das pessoas em geral. O senhor citou agora há pouco o fato do preso sentar-se ou não ao lado do advogado. Qual outra situação o senhor poderia exemplificar para a gente? Outra situação absurda, que são tantas. Na verdade, do primeiro ao último artigo desse projeto de lei, nenhum se justifica. Tudo prevê tipos penais abertos, carregados de subjetivismo, de condutas não discriminadas ou descritas de maneira objetiva. Então, por exemplo, o caso do... O microfone do senhor, licença, está com falha. Vamos usar esse daqui, por favor. Ok. Bom, além disso, além desse caso que eu mencionei de sentar ao lado do defensor, que é um direito, o acusado
que não tiver assegurado o direito de entrevistar-se com o seu advogado antes da audiência, e é um direito, o juiz que não assegura esse direito, ele comete crime. O juiz que nega ao acusado uma cópia de um TCO, que é um crime de pequeno potencial ofensivo, pelo simples fato da negativa da cópia, crime. Nós temos que ver o seguinte, que para o direito penal o direito penal se ocupa com as condutas mais graves, mais ofensivas à sociedade. E eu pergunto, eu questiono o seguinte, a simples negativa de um documento é tão importante para a sociedade a ponto de ser considerada essa conduta criminosa? Pois é, essa pergunta, claro, a gente vai abrir novos espaços para a gente debater, porque é um assunto realmente muito importante, sério, que mexe com a vida dos brasileiros de uma forma geral. Claro que ainda tem até o dia 5 para o presidente se manifestar. A gente vai acompanhando tudo isso aí, porque há uma grande mobilização no país inteiro. Juiz Altair Guerra da Costa, diretor da Asmego, muito obrigado ao senhor, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade e espero que a sociedade desperte a tempo para o grave golpe à democracia e ao sistema legal do país que esse projeto de lei representa. Muito obrigado.